Salmo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das suas misericórdias e das suas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor, para o meu bem. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Um dos maiores erros que nós, crentes em Jesus, podemos cometer é considerar que a nossa fé em Jesus só diz respeito àquelas coisas ditas religiosas. É pensar que a nossa fé em Jesus só diz respeito à nossa vida com relação à igreja. Ou a nossa vida, só diz respeito à nossa vida quando nós estamos lendo a Bíblia, ou quando nós estamos orando, ou jejuando, ou qualquer outra coisa que é tida como religiosa. Esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer. Pensar que a nossa fé em Jesus só diz respeito a essas coisas. A verdade é que a fé em Jesus, a fé cristã, diz respeito a todas as atividades humanas realizadas no universo criado por Deus. Isso faz todo sentido, né? Quando um fabricante, quando ele fabrica algum tipo de equipamento, algum tipo de maquinário, ele sempre vai escrever um manual de instruções. Para que o usuário, a pessoa que vai fazer uso daquele equipamento, daquele maquinário, saiba exatamente como aquele equipamento, aquele maquinário deve ser operado de forma adequada, de forma a fazer o trabalho pelo qual aquele equipamento foi produzido. Deus criou o universo e Deus criou a raça humana para que a raça humana domine o universo. É isso que Deus ordena a Adão lá no Jardim do Éden. Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo e Deus entregou o universo aos cuidados de Adão. O universo. Né? Porque o Sol foi criado para nós, né? A Lua foi criada para nós, os outros planetas do Sistema Solar foram criados para nós. A nossa galáxia, todas as demais galáxias foram criadas para nós. Então Deus criou o universo e Deus criou a humanidade para debaixo do seu comando governar o universo. Adão pecou, Adão se rebela contra Deus, mas o pecado de Adão não anula o mandamento. O pecado de Adão não anula a responsabilidade. De modo que Deus, como um bom criador, como um bom fabricante, tendo ele destinado a humanidade para governar o universo, faz todo sentido que ele escreva um manual de instruções. Para que a humanidade saiba exatamente o que ela deve fazer no universo. Como ela deve se portar no universo criado por Deus.
Então, a fé cristã diz respeito a todas as atividades humanas que são realizadas no universo criado por Deus. Ou seja, a fé cristã, informada pela Bíblia, diz respeito, por exemplo, ao modo como o Estado deve punir assassinos, estupradores e pedófilos, conforme afirmamos em pregações passadas. Sendo que a fé cristã diz respeito a todas as atividades humanas, ela diz respeito ao modo como o Estado deve punir criminosos, dentre eles assassinos, estupradores e pedófilos. E conforme afirmamos também em alguma pregação passada, a fé cristã também tem a ver com o modo como entendemos e exercemos a nossa liberdade de expressão. A forma como nos comunicamos, a forma como expressamos os nossos pensamentos, ideias. Então, a fé cristã diz respeito a todas as atividades humanas realizadas no universo, e um dos piores erros que um cristão pode cometer é ignorar isso. É ignorar que a sua fé em Jesus diz respeito a tudo o que se faz no universo. Quando o cristão comete o erro de não considerar que a sua fé em Jesus, informada pela palavra de Deus, diz respeito a todas as atividades humanas no universo criado por Deus, quando o cristão ignora isso, quando o cristão despreza isso, quando ele pensa que a fé em Jesus só diz respeito àquilo que tem aparência de religiosidade, a minha fé em Jesus só tem respeito a quando eu estou indo para a igreja, só diz respeito quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, mas não diz respeito às outras coisas. Quando o cristão ignora ou rejeita isso, ele deixará de perceber que conceitos e atividades que não podem ser justificadas a partir de uma interpretação e aplicação consistente da Bíblia, esses conceitos e atividades constituem, de forma essencial e necessária, rebeldia contra Deus e traição a Jesus. Essa semana eu estava lendo um artigo e o título do artigo já me chamou a atenção. Na verdade, eu li o artigo só porque o título me chamou a atenção. No título do artigo estava a expressão autoaceitação. E talvez essa expressão não diga nada para você. Você pensa, autoaceitação, tá bom, que bom, legal. Mas como o meu treinamento teológico, os vários anos que eu passei estudando teologia, exatamente todos os professores que eu tive enfatizaram essa ideia que eu acabei de afirmar para vocês, que a fé cristã tem a ver com tudo o que se faz no universo criado por Deus. Quando eu botei os olhos nessa palavra autoaceitação, um alarme começou a soar na minha mente teológica. Perigo. Porque pela própria definição da palavra, o próprio significado nominal dessa palavra, autoaceitação, fica claro que essa palavra em tudo se contrapõe a Deus e a Jesus. O artigo dizia respeito a uma influenciadora digital, sei lá quem ela é, porque eu não sigo nenhum influenciador digital, né? Mas ela descobriu uma doença, não sei se dá para dizer que é relativamente grave, mas é uma doença de pele que cria algumas feridas feias, né? E obviamente nenhuma pessoa quer ter uma doença de pele que tenha feridas feias, ainda mais uma mulher, que normalmente a mulher normalmente é mais vaidosa que o homem, né? Então, mulher alguma quer ter uma doença assim. E ela, sendo uma influenciadora digital, ela resolveu aceitar essa doença. No sentido de que ela resolveu fazer vídeos tratando da necessidade de autoaceitação.
Como eu afirmei há pouco, essa expressão me chamou a atenção precisamente porque, pelo seu significado nominal, essa palavra se contrapõe ao mandamento do Evangelho. Porque o mandamento do Evangelho ordena que as pessoas não se aceitem a si próprias, né? O mandamento do Evangelho ordena que as pessoas, todas as pessoas em todo lugar, não aceitem os seus pecados. Não. O mandamento do Evangelho ordena a todas as pessoas em todo lugar que elas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Como alguém chegaria a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus quando todos os influenciadores das redes sociais, bem como psicólogos, insistem a todo momento que as pessoas devem autoaceitar-se, que as pessoas devem se aceitar? Não tem que se aceitar, fulano de tal. O teu problema é que tu não te aceita. É por isso que tu fica vivendo essas crises. É porque tu não te aceita como tu é. Essa pessoa não vai se arrepender dos pecados. Ela está sendo ensinada a aceitar os seus pecados, a aceitar as suas falhas. Então, voltando aqui, o cristão que ignora que a fé cristã diz respeito a todas as atividades humanas que se realizam debaixo do sol, para usar a linguagem de Salomão em Eclesiastes, esse cristão, ele não, quando ele estiver lendo esse artigo, ou qualquer outro artigo, ou estiver ouvindo um vídeo de um influenciador digital, ou até mesmo de um psicólogo, quando ele ouvir esse influenciador digital ou psicólogo dizendo que ele deve se autoaceitar, esse cristão ele não vai ver nenhum problema ali. Porque ele considera que a sua fé não tem a ver com aquilo ali. Ele considera que a sua fé só tem a ver com o aspecto religioso da sua vida, com aquilo que tem aparência de religiosidade na sua vida. Ele vai pensar que para todas as outras atividades humanas que se realizam no universo, a fé cristã não tem nada a dizer. Então ele vai aceitar, ele vai ouvir o psicólogo no YouTube falando, não, o problema das pessoas é que as pessoas não se aceitam a si próprias. As pessoas devem se aceitar. Agora, não é apenas o sentido nominal do termo autoaceitação que contraria a Deus e a Jesus. A definição que a psicologia dá a esse termo também o coloca ele em contraposição à Escritura e ao Evangelho. E eu vou ler para vocês aqui duas definições de autoaceitação que foram feitas por duas psicólogas diferentes. Se vocês amanhã acessarem aqui o meu manuscrito, vocês vão conseguir ver os links, tá? Desses dois artigos aqui de onde eu tirei essas duas definições. Então, primeira definição aqui, o que significa autoaceitação? Isso é psicóloga falando, tá? Esse termo pode ser confundido com amor próprio e autoestima devido às suas semelhanças. Apesar de estar conectado a ambos, aceitar a si mesmo é abraçar tudo o que você é. Pensamentos, emoções, falas, ações, traços de personalidade, qualidades e defeitos. Quem se aceita por completo está em paz com esses elementos. Consequentemente, possui autoestima elevada e amor por si mesmo. A autoconfiança e a autoimagem também estão diretamente ligadas ao nível de autoaceitação. Então, quanto mais a pessoa se aceita, mais paz ela tem e ela terá uma autoimagem melhor, superior. Agora, a segunda definição aqui. A autoaceitação é semelhante à autoestima, mas tem mais a ver com a maneira que a pessoa se sente consigo mesma. A autoaceitação é amar-se plenamente, com todas as suas virtudes e falhas. É amar quem você é hoje, e não quem você quer ser ou quem você foi.
Com a autoaceitação, você pratica um cuidado diário de si mesmo. Isso irá fortalecê-lo como um todo. Ter compaixão por si mesmo também é parte fundamental da autoaceitação. Isso significa que você é capaz de se perdoar e ter uma atitude assertiva diante de suas falhas ou ainda situações ruins. Essas duas definições afirmam que autoaceitar-se, aceitar a si próprio, implica abraçar e amar tudo o que você é, incluindo qualidades e defeitos, virtudes e falhas. Autoaceitar-se implica ter compaixão por si mesmo e também perdoar a si próprio. E a promessa feita a quem assim age é a paz. É uma melhor autoimagem. Tais ideias e conceitos se contrapõem por completo ao que Deus revelou na sua palavra e ao que Jesus pregou no Evangelho. Porque não compete a você ter compaixão por si mesmo. É Deus, mediante Jesus, que deve demonstrar compaixão por você, que deve demonstrar misericórdia e bondade a você. Não compete a você se perdoar. Quem tem que te perdoar é Deus, em Jesus. É Deus através de Jesus que deve perdoar os teus defeitos, as tuas falhas, para usar essas duas expressões, que nada mais é do que pecado, né? O defeito, falha ali é pecado. É Deus que tem que perdoar os teus defeitos, falhas, os teus pecados. Você não deve buscar ter uma melhor autoimagem. Você deve buscar conformar-se cada vez mais à imagem de Jesus. Em vez de abraçar e amar os teus defeitos, em vez de ter compaixão por si próprio por causa das tuas falhas, em vez de perdoar a si próprio pelos pecados que você cometeu, você é convocado por Jesus a arrepender-se das suas falhas, dos teus defeitos, dos teus pecados. Não é abraçar as suas falhas, defeitos e pecados. Não, eu sou assim mesmo. Não. Não. Você deve rejeitar isso. Você deve se arrepender. Jesus te convoca para que você se arrependa das suas falhas, defeitos e pecados e para que você creia nele como aquele que pela compaixão de Deus, não pela tua autocompaixão, não, pela compaixão de Deus, veio a este mundo para viver uma vida perfeita, perfeitamente justa, segundo a lei de Deus, e para morrer debaixo da maldição da mesma lei, para que, tendo sido você justificado e perdoado por Deus, não você se auto-perdoar, não, tendo sido você justificado e perdoado por Deus, você seja, sim, pacificado com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo. Porque a paz prometida pela autoaceitação é aquela paz que o mundo dá. E Jesus disse que a paz que ele dá não é a mesma paz que o mundo dá. A paz prometida pelo falso evangelho da autoaceitação é a paz que o mundo dá, que é uma paz contrária e oposta à paz prometida por Jesus. Então eu vou repetir aqui de novo essa parte. Em vez de abraçar e amar os teus defeitos, em vez de ter compaixão por si próprio por causa das suas falhas, em vez de perdoar a si próprio pelos seus pecados, você é convocado por Jesus a arrepender-se das suas falhas, defeitos e pecados e a crer nele como aquele que, pela compaixão de Deus, veio a este mundo para viver uma vida perfeitamente justa segundo a lei de Deus e para morrer sob a maldição da mesma lei, para que, tendo sido justificado e perdoado por Deus, você seja pacificado com Deus, com os teus semelhantes e consigo mesmo, e seja assim transformado segundo a imagem
de Jesus, para que você seja cada vez mais semelhante a Jesus. Não para que você tenha uma autoimagem melhor, mas para que você seja cada vez mais conformado à imagem de Jesus. Os adeptos do falso evangelho da autoaceitação, eles dirão que que nós estamos sendo injustos nessa crítica, porque segundo eles, a autoaceitação também prevê que o indivíduo modifique na sua vida aquilo que ele considera ser faltoso e defeituoso. Isso eu não coloquei na citação aqui, mas os dois artigos eles ressaltam isso. Através da autoaceitação, a pessoa também ela vai modificar, ela tem condições de modificar na sua vida aquilo que ela considera ser faltoso e defeituoso. A questão é que o pecado em nós nos torna cegos para o pecado. O pecado em nós nos torna cego para os nossos pecados, para os nossos defeitos, para as nossas faltas, para as nossas falhas. De modo que a pessoa, ainda que ela tenha a boa vontade de analisar a sua vida e modificar aquilo da sua vida que ela considera ser faltoso e defeituoso, ela será enganada pelo próprio pecado. Porque o pecado vai dizer para ela, não, isso aqui não é errado. Isso aqui é correto, tu agir dessa forma. E aquilo lá também é correto. E além do mais, esse falso evangelho da autoaceitação, ele prega, na verdade, um relativismo moral, né? Porque o indivíduo, ele vai modificar na sua vida aquilo que ele considera ser faltoso e defeituoso. Não aquilo que Deus diz ser faltoso e defeituoso. Então nós chegamos no assassino. Não aquele assassino que mata alguém porque não esse empresário agora que ficou famoso, né, porque que matou o gari. E ali ele matou provavelmente o cara era bombadão, né? Provavelmente estava fazendo uso de trembolona. A trembolona acaba deixando a pessoa mais violenta, né? Então, provavelmente foi um problema de excesso de hormônio masculino que ele estava usando, né? Ele acabou se irritando e matou o coitado do gari. Mas eu não tô pensando nesse assassino, eu tô pensando naquele assassino que ele tem prazer, né? Aquilo que nós chamamos de serial killer. Psicopata, a pessoa que ela mata por necessidade, e a necessidade não é que ela quer roubar a pessoa, não. Ela tem a necessidade de ver o outro sofrer, de ver o outro morrer. Essa é a necessidade dela. Nós chegamos então no serial killer, nós chegamos no psicopata assassino, nós chegamos no Hitler, né? Porque o Hitler, ele vai dizer o seguinte, não, mandar pessoas para o campo de concentração, eu não considero isso um defeito. Eu não considero isso uma falha, uma falta. Eu considero isso uma virtude. Então, por que eu mudaria isso em mim, Hitler diria? Não, eu não tenho culpa se vocês não gostam do que eu faço. Eu tô me autoaceitando. E vocês disseram para mim que nesse processo de autoaceitação eu devo modificar na minha vida não aquilo que vocês consideram ser faltoso e defeituoso, e sim aquilo que eu considero ser defeituoso e faltoso. E eu não considero. O meu desejo assassino e sanguinário, eu não considero isso como uma falta, como uma falha, como um defeito. Eu considero isso uma virtude. Então eu não vou modificar isso em mim, Hitler diria. Da mesma forma o estuprador, da mesma forma o pedófilo. Agora a pedofilia, né? Ficou aquele vídeo lá do Felca, né? Que ele fez, denunciando pedofilia nas redes sociais e tudo.
o pedófilo ele vai dizer, pô, pessoal, vocês estão dizendo que eu tenho que me autoaceitar, né? Pois é, eu sou assim. E eu considero bom o desejo que eu tenho por manter relações sexuais com crianças. Eu não considero uma falha. O problema é de vocês se vocês consideram isso uma falha. Eu não considero uma falha, eu não considero um defeito. Eu considero algo bom. Algo prazeroso, me faz feliz, me faz me sentir completo. Então, os adeptos do falso evangelho da autoaceitação, eles dirão que nós estamos sendo injustos nessa crítica, né? Porque eles afirmam que o indivíduo, ao se autoaceitar, né, ao entrar nesse programa de autoaceitação, ele vai modificar na sua vida o que ele considera ser faltoso e defeituoso. Eu acabei de demonstrar que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer exatamente porque o pecado em nós nos torna cegos para os nossos pecados, defeitos e falhas. E além do mais, no universo criado por Deus, não existe relativismo moral. No universo criado por Deus, os indivíduos não têm a autonomia para determinar para si próprios aquilo que é correto e aquilo que é errado. Porque esse é o significado da palavra autonomia, né? Auto é um pronome reflexivo, se refere à própria pessoa, e nomia vem de nomos, lei. A pessoa autônoma é aquela pessoa que é uma lei para si própria. Ela determina aquilo que é correto para ela. No universo criado por Deus, não existe autonomia. O único ser autônomo é Deus. Todos os demais seres não são autônomos. Deus não deu aos demais seres a liberdade para determinarem para si próprios aquilo que é bom e aquilo que é mal. Porque, no fim das contas, esse foi um dos aspectos do primeiro pecado. Né? Quando Deus proíbe que Adão e Eva comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está dizendo, isso aqui é mal para vocês. Todos os demais frutos de todas as árvores é bom. Vocês podem comer. Mas aquela árvore lá, o fruto dela é mau. Adão e Eva aderiram a um relativismo moral, eles aderiram à autonomia, eles disseram não, 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 não. Nós não aceitamos que o Senhor determine para nós aquilo que é mal. Nós vamos determinar para nós mesmos aquilo que é bom, aquilo que é mal. Aquilo que o Senhor disse que é bom, nós dizemos que é mal. E aquilo que o Senhor afirmou que é mal, nós afirmamos ser bom. Eu acho que eu não vou conseguir pregar tudo o que eu preparei, né? Eu já estou vendo agora aqui. Então nós não estamos sendo injustos nessa crítica que fazemos ao falso evangelho da autoaceitação, porque o pecado em nós nos torna cego para os nossos pecados, defeitos e falhas, e é apenas Deus que tem a prerrogativa de determinar o que é bom e o que é mal, o que tem qualidade e o que tem defeito, aquilo que é virtude e aquilo que é falha, o que é pecado e o que é correto. É apenas Deus que tem a prerrogativa de determinar essas coisas. E talvez você esteja pensando que essas ideias, conceitos antibíblicos e anticristãos jamais influenciariam aqueles que têm fé em Jesus, aqueles que pelo menos afirmam ter fé em Jesus. E se você pensa isso, é bom você pensar novamente. Porque uma tal de Michele Rostirola, esposa de um tal pastor Júnior Rostirola, autor
do problemático livro Café com Deus Pai. Se não me engano, ele tem um canal no YouTube também com esse título, Café com Deus Pai. E o livro é problemático porque ele supostamente é um livro de devoção, mas ele não é muito fiel às escrituras, nas devoções que ele apresenta aos cristãos, né? Então, por isso, livro problemático. Essa Michele Rochirola, esposa do pastor Júnior Rochirola, então, ela afirmou o seguinte no seu Instagram. E eu tenho o link aqui também no manuscrito, se amanhã vocês quiserem verificar. Ela afirmou o seguinte, aqui eu juntei duas coisas. No post do Instagram tem um vídeo que ela fala determinadas coisas e ao lado tem um texto que ela postou. Eu juntei as duas coisas, tá? Então, aqui é a Michele Rochirola falando. Você sabia que a autenticidade é menos um destino e mais um processo constante de se redescobrir e se aceitar ao longo das fases da vida? Ao nos permitirmos essa autoexploração, entendemos que a autenticidade envolve abraçar quem somos hoje, com nossa força, vulnerabilidades e sonhos. Para estar em sintonia com a própria essência, mantenha práticas de reflexão, momentos de pausa e autoavaliação. Isso pode ajudar a perceber melhor nossos valores e objetivos. Esses momentos permitem reconhecer se estamos vivendo de acordo com o que nos faz sentido, não aquilo que faz sentido para Deus, né? Ver de acordo com aquilo que nos faz sentido ou se estamos sendo influenciados por expectativas externas. O crente é aquele que é influenciado por expectativas externas. O crente é aquele que é influenciado pelas expectativas de Deus. Só que ela está afirmando o exato oposto, né? Deixa eu voltar aqui. Esses momentos permitem reconhecer se estamos vivendo de acordo com aquilo que nos faz sentido ou se estamos sendo influenciados por expectativas externas. É também uma prática de compaixão consigo próprio. Note que ela está usando várias palavras usadas pelas duas psicólogas. É também uma prática de compaixão consigo próprio ao nos aceitar em nossas imperfeições e mudanças. Conseguimos viver de forma mais leve, menos presa ao que os outros pensam e mais conectada com o que realmente queremos e ao que é a nossa verdadeira essência. Um crente jamais deveria, alguém que afirma a fé em Jesus, ainda mais uma mulher de pastor, ela jamais deveria afirmar algo assim, né? E vou repetir aqui, é também uma prática de compaixão consigo próprio, ao nos aceitar em nossas imperfeições e mudanças, conseguimos viver de forma mais leve, menos presa ao que os outros pensam, e aqui, com isso aqui, tu consegue justificar qualquer pecado, né? Porque qualquer pessoa que se afirma crente em Jesus e ao mesmo tempo quer permanecer na prática da homossexualidade, por exemplo. É exatamente isso, esse argumento que a pessoa vai usar. Não, tu é muito legalista. Isso é o que tu pensa. Isso é o que tu pensa, tu é muito legalista. Tu está querendo me submeter a coisas que Deus não ordena a mim. É isso aqui que a pessoa vai usar para se justificar na homossexualidade ou qualquer outro pecado que a pessoa queira cometer. Ao mesmo tempo que se afirma um crente em Jesus. É também uma prática de compaixão consigo próprio, ao nos aceitar nossas imperfeições e mudanças, conseguimos ver de forma mais leve, menos presa ao que os outros pensam e mais conectada com o que realmente queremos e ao que é a nossa verdadeira essência. Bom, a verdadeira essência, se a gente for considerar a humanidade como Deus criou a humanidade, a nossa verdadeira essência é a obediência a Deus.
Mas a partir do momento em que Adão pecou, a nossa humanidade ela foi contaminada pelo pecado. De modo que agora, nós, seres humanos, contaminados pelo pecado, a nossa verdadeira essência é pecar contra Deus. Uma pessoa que afirma crer em Jesus, uma mulher de pastor, que se propõe a ficar fazendo vídeos, ensaios no Instagram para supostamente edificar a fé dos seus irmãos em Cristo, uma pessoa assim jamais deveria se expressar dessa forma. Isso foi a parte do vídeo, agora entra a parte do texto que estava ao lado do vídeo. A autoaceitação e a autenticidade, porque até o momento ela estava falando de autenticidade, né? A autoaceitação e a autenticidade estão profundamente ligadas. Quando nos aceitamos plenamente com nossas qualidades, defeitos, forças e vulnerabilidades, criamos o espaço necessário para viver de maneira autêntica, sem máscaras ou medo de julgamento. Isso aqui também, o cara que se diz crente quer continuar na prática homossexual e vai usar exatamente isso aqui. Não, não, não. Eu quero ficar livre de todo medo de julgamento. Vocês estão me julgando. Vocês que estão dizendo que eu não posso ser crente ao mesmo tempo em que continuo na prática homossexual, vocês estão me julgando. Por outro lado, a autenticidade, ser quem realmente somos, só é possível quando nos acolhemos internamente, quando nos aceitamos, né? A autoaceitação é o ato de abraçar quem somos em essência, reconhecendo nossas imperfeições e entendendo que elas fazem parte da nossa humanidade. Perceba que em nenhum momento aqui ela faz referência a Deus, à palavra de Deus, a Jesus, ao Evangelho. Em nenhum momento ela faz referência ao arrependimento de pecados, fé em Jesus, obediência a Jesus, obediência à palavra de Deus. Ela nem mesmo, a Michele Rostirola aqui, nem mesmo se deu ao trabalho de dar uma aparência bíblica e cristã ao falso evangelho da autoaceitação pregada por ela e, eu suponho, também pelo seu marido. Por isso, já adianto aqui, não entre no canal do YouTube, como é que é o nome aqui? Café com Deus Pai, não compre o livro. Se você comprou o livro, joga ele fora, queime. Faça qualquer coisa, mas não leia ele. Não dê ele para ninguém também. Se você quer dar algum livro para alguém, dê a Bíblia. O falso evangelho da autoaceitação constitui rebelião contra Deus e traição a Jesus. E é em meio às angústias e às adversidades que você obedecerá ou ao falso evangelho da autoaceitação ou ao verdadeiro e genuíno evangelho de Jesus. A mensagem de hoje é a continuação da mensagem da semana passada, na qual nós afirmamos que, dentre outras coisas, Deus ordena angústias e adversidades com o propósito de te fazer crescer em maturidade e santificação. Esse é o objetivo pelo qual Deus ordena angústias e adversidades sobre a vida dos seus filhos. Ele tem um propósito de fazer os seus filhos crescer em maturidade e em santificação. E você cooperará com Deus no propósito de crescer em maturidade e santificação à medida em que você reage de forma adequada e correta às angústias e às adversidades que se abatem sobre você.
É assim que você coopera com Deus, no propósito que Ele tem de te fazer crescer, tanto em maturidade quanto em santificação. É assim que você se torna um crente maduro e um crente cada vez mais santificado, à medida em que você reage de forma adequada e correta às angústias e às adversidades que se abatem sobre você. E te amando da forma como Ele te ama, Deus não te abandonou à própria sorte. Uma vez que o Salmo 25, que nós lemos aqui na mensagem de hoje, nós lemos os primeiros 10 versículos, mas eu já estou percebendo que eu só vou conseguir chegar até o versículo 7. O Salmo 25 é perfeito para te ensinar e reagir de forma adequada e correta às adversidades e às angústias. O Salmo 25 é um salmo classificado como um salmo de lamento. Os salmos eles têm várias classificações, né? E uma das classificações do salmo é um salmo de lamento. É aquele salmo no qual o seu autor está lamentando diante de Deus os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas adversidades. E é exatamente isso que Davi está fazendo aqui no Salmo 25. Ele está lamentando para Deus as suas angústias e as suas adversidades. E nesse salmo, Davi ora a Deus, pedindo a Deus 3 coisas. Davi pede o livramento da angústia, o livramento da adversidade. Davi pede perdão pelos seus pecados. E ele também pede direção para a sua vida. Ele pede que Deus o guie. Que Deus o guie por um caminho bom, por um caminho correto, por um caminho justo, por um caminho que agrade a Deus. E a maravilha do Salmo 25 é que ele não apresenta esses pedidos de forma isolada uns dos outros. Como se esses pedidos fossem passos a serem dados de forma consecutiva. O primeiro passo é orar para que Deus te livre da angústia. O segundo passo é pedir perdão pelos pecados. E o terceiro passo é pedir direção para a vida. Não é dessa forma que o Salmo 25 apresenta essas 3 petições. Esses 3 pedidos, eles são feitos de forma repetida em diferentes partes do Salmo. De modo que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, criou um relacionamento mais complexo entre esses pedidos do que uma mera lista de passos consecutivos a serem dados. Muito mais do que passos consecutivos, o Salmo 25 te apresenta uma estratégia unificada e orgânica para você enfrentar a angústia e a adversidade de forma vitoriosa. E o que nós queremos dizer com enfrentar a angústia e a adversidade de forma vitoriosa? Ser vitorioso, no contexto da pregação passada, dessa pregação e das próximas, ser vitorioso significa alcançar aquilo que Deus determinou que deve ser alcançado mediante as angústias e as adversidades ordenadas por Ele. Deus ordenou as angústias e as adversidades por qual razão? Para fazer os seus filhos crescerem em maturidade e em santificação. Então, enfrentar a angústia e a adversidade de forma vitoriosa é exatamente isso. É alcançar o crescimento pretendido por Deus. Porque a pior coisa que pode acontecer é um sofrimento em vão, né? A pior coisa que pode acontecer é você sofrer em vão. É você sofrer e no final das contas você perceber que aquele sofrimento ali não fez nada. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Sim, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Dos que amam a Deus. E o que é amar a Deus?
é obedecer a Deus. Amar a Deus é obedecer a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem a Deus. Agora, se o sofrimento vem, se a angústia vem, se a adversidade vem, e o crente, o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, não responde de forma adequada, não responde de forma correta. Se em vez de ele obedecer a Deus em meio a essa angústia e adversidade, ele responde de forma errada, ele responde com o pecado, o sofrimento terá sido em vão. Porque Deus ordenou aquele sofrimento para que ele cresça em maturidade e santificação. Mas no final das contas, ele não cresceu em maturidade e santificação, porque ele respondeu ao sofrimento com o pecado. Então o sofrimento foi em vão. E existem poucas coisas piores do que um sofrimento em vão, né? Aquilo que dá esperança para alguém no seu sofrimento é que aquele sofrimento ali está produzindo algo bom. Talvez a pessoa não consiga perceber exatamente o que é de bom que está sendo produzido, mas a pessoa tem esperança que está sendo produzido algo bom. Qual não vai ser a decepção da pessoa quando ela perceber que nada de bom foi produzido? Esse é um sofrimento em vão. Um sofrimento que não produziu nada, que não cooperou para o bem daquela pessoa, porque naquela instância, aquela pessoa não amou a Deus. Naquela instância, aquela pessoa não obedeceu a Deus. Ela não foi vitoriosa. Ela não enfrentou a angústia e a adversidade de forma vitoriosa, porque ela não alcançou o que Deus pretendia que ela alcançasse. Ela não cresceu em maturidade, ela não cresceu em santificação. Então, quando nós afirmamos que o Salmo 25 te dá uma estratégia unificada e orgânica para que você enfrente a angústia e a adversidade de forma vitoriosa, nós estamos dizendo que o Salmo 25 te apresenta uma estratégia unificada e orgânica para que você, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à adversidade, cresça em maturidade e em santidade, conforme o propósito de Deus. E se você alcançar o propósito de Deus, de crescer em maturidade e santidade, o que é que vai acontecer? Vitorioso, sim, mas além disso, a angústia e a adversidade vai chegar ao fim. Porque elas produziram aquilo que deveria ser alcançado, né? Quando um pai vai disciplinar o seu filho, ele disciplina o seu filho enquanto o seu filho está sendo desobediente. Quando o filho se torna obediente, a disciplina cessa, né? O castigo acaba. Não há razão para continuar disciplinando. O objetivo já foi alcançado. Não que não haverá necessidade de outras disciplinas no futuro, mas naquela instância ali, naquela circunstância, aquela criança se tornou obediente. Então ela não precisa mais ser disciplinada. Então, ser vitorioso no contexto dessa e das próximas mensagens significa crescer em maturidade espiritual e santificação por meio da angústia e adversidade, de modo a se ver livre delas o mais rápido possível. Nessa mensagem, demonstraremos que você crescerá em maturidade espiritual e santificação, de modo a se ver livre delas o mais rápido possível. Desculpe, que você crescerá em maturidade espiritual e santificação por meio da angústia e adversidade, de modo que você se veja livre da angústia e adversidade o mais rápido possível, orando a Deus com fé ensinável e contrita. Orando a Deus com fé ensinável e contrita. E aqui, propositadamente, eu estou cortando metade da proposição principal dessa pregação, porque, como eu já afirmei no início, eu sei que eu não vou chegar ao final dela.
né? Então não tem porquê eu adiantar aquilo que no final das contas vai se tornar a pregação da semana passada, da semana passada, desculpe, eu não vou voltar no tempo, né? Da semana que vem. Então, você crescerá em maturidade espiritual e santificação, orando a Deus com fé ensinável e contrita. Daqui a pouco nós vamos explicar exatamente o que nós queremos dizer com essas expressões. Ao contrário do que você talvez pense, Deus não te abandonou no meio da angústia. Deus não te abandonou no meio da adversidade. Deus está usando a angústia e a adversidade para que você, em vez de aderir ao falso evangelho da autoaceitação, o qual não está disposto a aprender com Deus, né? O falso evangelho, quem adere ao falso evangelho da autoaceitação, não está disposto a aprender com Deus. Por quê? Porque a pessoa está sendo ensinada a aceitar-se a si própria, com as suas qualidades e as suas falhas. E ela está sendo ensinada que ela própria tem a capacidade de determinar na sua vida aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, a pessoa que adere ao falso evangelho da autoaceitação, ela não está disposta a aprender com Deus. Deus está usando a angústia e a adversidade para que, em vez de aderir ao falso evangelho da autoaceitação, o qual não está disposto a aprender com Deus, você se disponha, em vez disso, né? Em vez de não estar disposto a aprender com Deus por causa do falso evangelho da autoaceitação, Deus enviou a angústia e a adversidade para que você se disponha a ser ensinado por Deus. E para que, crescendo em maturidade e santificação, você seja cada vez mais semelhante a Jesus. Em meio à angústia e à adversidade, então, ore a Deus com fé ensinável e contrita. E ao longo dessa mensagem nós vamos demonstrar exatamente como você fará isso. A partir dos versículos 1 a 3, 2 e 3, na pregação passada, nós ressaltamos que, em meio à angústia e à adversidade, você deve orar a Deus com fé perseverante e você deve esperar em Deus com fé obediente. E, obviamente, nós não vamos repetir agora tudo o que afirmamos na mensagem passada. O que faremos, sim, antes de considerarmos o versículo 4 e os seguintes, é fornecer aquilo que faltou na entrega do sermão na semana passada. Eu tinha aqui no meu manuscrito, mas no momento da entrega do sermão, eu não afirmei aquilo que eu tinha preparado. O que nós vamos fazer, então, é fornecer o que faltou na entrega do sermão da semana passada, que é um exemplo de oração pela qual você testificará a Deus acerca da perseverança e obediência da tua fé. Porque enquanto você põe em prática tudo que você aprendeu na mensagem passada, com respeito a orar a Deus com fé perseverante, com respeito a esperar nele com fé obediente, enquanto você põe em prática todas essas coisas, nas suas orações você deve confessar a Deus isso. Você não deve meramente praticar. Sim, você deve praticar, mas não meramente praticar. Além de praticar, além de orar a Deus com fé perseverante, além de esperar em Deus com fé obediente, você deve confessar a Deus em oração que você está fazendo isso. Você deve confessar a Deus que não há ninguém a quem você possa recorrer a não ser Ele. Você deve enfatizar que, diferente das pessoas ao teu redor, você não vai buscar no pecado, você não vai buscar na iniquidade a salvação e o livramento da angústia e adversidade em meio às quais você está vivendo.
Então, na sua oração a Deus, fale mais ou menos assim: Meu Pai, não há ninguém além do Senhor a quem eu possa recorrer, pois não confio em ninguém mais além do Senhor e não confio a minha salvação a nenhum outro além do Senhor. Peço que o Senhor me perdoe por até agora ousar pensar que posso viver neste mundo e vencer as minhas circunstâncias sem a tua graça e a tua misericórdia. Peço também que o Senhor me perdoe por tantas e tantas vezes ter desistido de insistir e perseverar em oração até que o Senhor tenha me concedido os pedidos que te faço. Peço que o Senhor use a tua palavra para fortalecer a minha fé e me ensinar o quanto preciso de ti para que a partir de agora possa orar a ti com fé perseverante. Ao redor de mim, meu Pai, vejo os pecadores buscando nos seus próprios pecados a salvação da angústia e adversidade pelas quais estão passando. E eu não quero ser como eles, eu não quero a solução que o pecado me oferece, porque o pecado não tem o poder de me salvar e nem de restaurar a minha vida, apenas de destruí-la. Eu quero a solução que só o Senhor oferece, pois só a tua solução pode satisfazer todas as minhas necessidades de forma boa, agradável e perfeita. E o Senhor tem que ter uma solução para o meu problema, pois é impossível que o Senhor não tenha uma solução verdadeira e eficaz que se contraponha à falsa solução oferecida pelo pecado. Se o Senhor não fizer nada por mim, serei envergonhado diante de todos aqueles que se viram livres das suas angústias com a solução incompleta e insatisfatória do pecado. Então, não permita que eu me arrependa de, com perseverança, apresentar ao Senhor as minhas orações e petições. Não permita que eu me arrependa por esperar no Senhor através da minha obediência à tua palavra. Que fiquem confundidos, envergonhados e cheios de remorso e arrependimento aqueles que buscam a salvação no pecado. À medida em que obedeço ao Senhor e à tua palavra, peço que o Senhor supra as minhas necessidades e responda às minhas petições. Supra as minhas necessidades e responda às minhas orações, segundo tudo aquilo que o Senhor mesmo afirma na tua palavra ser bom, agradável e perfeito. Te peço todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. E enquanto você ora a Deus com fé perseverante, e enquanto você espera nele com fé obediente, que são os dois primeiros pontos do Salmo 25, extraídos a partir dos versículos 1, 2 e 3, é necessário que você ore a Deus com fé ensinável e contrita, que é o terceiro ponto do Salmo 25, sintetizado a partir dos versos 4, 5, 6 e 7. Considerando que você deve esperar em Deus com fé obediente, você jamais deverá presumir de si próprio, pensando já saber todas as coisas que Deus te ordena. Pensando já saber todas as coisas que Deus ordena que você obedeça. Você não deve presumir de si mesmo. Pensando, não, eu já sei o que eu devo obedecer. Eu já sei o que Deus quer que eu faça. Talvez você saiba algumas coisas que Deus ordena devem ser obedecidas por você. Talvez você saiba algumas coisas, mas você não sabe de todas as coisas que Deus ordena que sejam obedecidas por você. E mesmo aquelas que você sabe, mesmo aquelas que você conhece, você não as conhece como deveria conhecer. Por essa razão é necessário que você ore a Deus com uma fé ensinável, ou seja, com uma fé pronta a ser ensinada por Deus. Você também deve orar a Deus com uma fé contrita. Contrição é uma outra palavra para arrependimento. Você deve orar a Deus com uma fé
ensinável, com uma fé que está disposta a ser ensinada por Deus, mas também com uma fé contrita, uma fé que se mostra arrependida por todas as vezes que, não estando pronta a ser ensinada por Deus, acabou pecando contra Ele. Porque quando você não se mostra pronto a ser ensinado por Deus, você necessariamente peca. Quando você presume que já sabe o que deve fazer, sem saber realmente aquilo que deve fazer, você peca. Davi demonstra ter uma fé ensinável. Isso nós percebemos no versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as suas veredas. Davi demonstra ter uma fé ensinável ao pedir, no versículo 4, que Deus lhe faça conhecer os seus caminhos. Que Deus lhe ensine as suas veredas. Veredas, aqui, nada mais é do que uma outra palavra para caminho. Uma vereda é um caminho, então é uma palavra sinônima de caminho. Tá? Nós já discutimos a exaustão em pregações passadas que na literatura bíblica o substantivo caminho, quando usado metaforicamente, ele se refere ao estilo de vida de uma pessoa. Então, quando Provérbios fala acerca do caminho da mulher prostituta, Salomão está falando acerca do estilo de vida daquela mulher que se prostitui. O caminho do homem mau é o estilo de vida vivido pelo homem mau. É um estilo de vida mau. O caminho de Deus que Davi quer conhecer se refere, então, ao estilo de vida que Deus, na sua palavra e na sua lei, ordena a todos. Davi demonstra ter uma fé ensinável ao pedir que Deus lhe faça conhecer e lhe ensine o estilo de vida que o próprio Deus ordena na sua palavra e na sua lei. Davi repete o pedido do versículo 4 no versículo 5. Quando Davi requer de Deus que Deus o guie na sua verdade e o ensine. Guia-me na tua verdade e ensina-me. E Davi acrescenta então que diariamente ele espera uma resposta positiva a esse pedido, porque Deus é o Deus da sua salvação. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Deus é o Deus da salvação de Davi, porque em todas as oportunidades em que Davi precisou ser salvo, foi Deus que o salvou. Sempre que Davi precisou ser salvo, foi Deus que o salvou. Então Deus é o Deus da salvação de Davi. E se Deus se importa com Davi a ponto de salvá-lo sempre que necessário, Deus também guiará a Davi na sua verdade e o ensinará. Porque não faz sentido Deus se importar tanto com Davi a ponto de salvá-lo, mas não guiar Davi na verdade. E não ensinar essa verdade a Davi. Não faz sentido. Nos versículos 4 e 5, então, encontramos Davi orando a Deus com uma fé ensinável, com uma fé que está pronta a ser ensinada por Deus, com uma fé que deseja ser ensinada por Deus. Já nos versículos 6 e 7, encontramos Davi orando a Deus com uma fé contrita, com uma fé arrependida, pelas vezes em que, não estando pronta a ser ensinada por Deus, acabou pecando contra ele. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Davi pede que, em vez de se lembrar dos seus pecados e transgressões, Deus se lembre da sua misericórdia, Deus se lembre da sua bondade. Em vez
de se lembrar dos seus pecados e transgressões, Davi pede que Deus se lembre da sua misericórdia e bondade, pelas quais ele, Deus, perdoou a Davi. E pelas quais ele, Deus, perdoa a todos aqueles que se mostram arrependidos dos seus pecados. Aqui, então, Davi está confessando que nem sempre ele manifesta essa fé ensinável. Nem sempre ele se mostrou disposto a ser ensinado por Deus, a aprender com Deus. Nem sempre ele se mostrou disposto a ser guiado por Deus na verdade. Nem sempre ele se mostrou disposto a ser ensinado por Deus. E então, nesses momentos em que ele não se mostrou, não mostrou esse desejo de ser ensinado por Deus, Davi invariavelmente acabou pecando, acabou transgredindo o mandamento de Deus. Mas agora Davi está arrependido. E Davi ora a Deus com uma fé que demonstra esse arrependimento. Davi ora a Deus com uma fé que demonstra essa contrição. E é por isso que Davi diz: Senhor, lembra-te das suas misericórdias e das suas benignidades, porque elas são tão eternas quanto o Senhor. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, não te lembre das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor, ou lembra-te de mim para o bem. Não te lembre de mim para o mal. Não te lembre de mim para me julgar por causa dos meus pecados e transgressões. Lembra-te de mim para o bem. Jesus, o Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único mediador entre Deus e os homens, a manifestação máxima da misericórdia e da bondade de Deus, que Davi pede que Deus se lembre, né? Lembre-te das suas misericórdias, das suas benignidades. Benignidade é uma outra palavra para bondade, né? Então, Jesus, o Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único mediador entre Deus e os homens, a manifestação máxima da misericórdia e bondade de Deus. Jesus é a única razão pela qual Davi, você, eu e qualquer outra pessoa podemos orar a Deus pedindo que, em vez dele se lembrar dos nossos pecados e transgressões, ele se lembre da sua misericórdia e bondade. Jesus é a única razão pela qual essa oração é possível. Sem Jesus, essa oração é impossível. Sem Jesus, essa oração é inaceitável a Deus. Aquele que não professa a Jesus não pode orar a Deus dessa forma. E aquele que professa a Jesus, mas professa um Jesus diferente do Jesus encontrado na Escritura, essa pessoa, ela também não pode, Deus não aceita uma oração tal como essa dessa pessoa. Aplicando aqui a introdução, Deus não aceita uma oração dessa natureza aqui, pronunciada por Michele Rostirola e pelo seu marido, Júnior Rostirola. Deus não aceita deles essa oração. Porque pelo menos a partir daquele vídeo e texto publicados no Instagram, fica claro que eles, embora aparentemente eles professem fé em Jesus, porque afinal de contas o homem é um pastor, inclusive escreveu um livro chamado Café com Deus Pai. Aparentemente, apesar de professarem fé em Jesus, eles não professam fé em Jesus conforme a Escritura. O videozinho ali da mulher e o texto que ela escreveu ao lado deixa claro que eles não professam a Jesus conforme a Escritura.
Então Deus não aceita deles essa oração aqui. Se eles agora mesmo chegarem-se diante de Deus e pedirem que Deus se lembre das suas misericórdias e benignidades e não dos pecados e transgressões deles, Deus não aceita essa oração da boca deles. Porque Jesus é a única razão pela qual essa oração é possível. E aqueles que não professam a Jesus, ou aqueles que professando a Jesus, professam um Jesus diferente do Jesus da Escritura, essas pessoas estão prescindindo de Jesus, elas estão dizendo que, não, na verdade eu não preciso de Jesus. Talvez você não saiba o significado da palavra prescindir, né? Algo imprescindível é aquilo que não pode faltar, né? Isso aqui é imprescindível. Algo prescindível é aquilo que pode faltar. Então, alguém prescindir de Jesus é alguém dizer, não, Jesus pode faltar. Jesus não precisa estar presente. Jesus, então, vou repetir aqui, Jesus, o Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único mediador entre Deus e os homens, a manifestação máxima da misericórdia e bondade de Deus. Jesus é a única razão pela qual Davi, você, eu e qualquer outra pessoa podemos orar deste modo, pedindo que Deus, em vez de se lembrar dos nossos pecados e transgressões, Ele se lembre da sua misericórdia e bondade. Por que isso? Porque Jesus é a única razão para essa oração ser possível. A razão é que foi Jesus que, como representante federal do seu povo diante de Deus, talvez você esteja impressionado com essa expressão, o que é um representante federal? Um representante federal é um indivíduo que representa um grupo de pessoas. Ele faz parte daquele grupo e ele representa aquele grupo de pessoas diante de outros grupos. Então, por exemplo, agora, né, nós estamos vivendo esse conflito tarifário entre os Estados Unidos e o Brasil. A gente pode dizer que é o povo americano que está taxando os produtos brasileiros. Por quê? Porque o Trump, tendo sido eleito presidente dos Estados Unidos, representa todo o povo norte-americano. E nós podemos também dizer que, caso o Brasil faça uma retaliação, nós podemos dizer que é o povo brasileiro que está retalhando a taxação americana. Por quê? Porque o Lula, tendo sido eleito presidente da República, é o representante de todos os brasileiros. Isso é o representante federal, né? O Trump, ele é americano, ele faz parte daquele grupo de pessoas e ele foi escolhido como o representante federal daquele grupo de pessoas. O Lula faz parte do Brasil, é brasileiro, e ele foi eleito, foi escolhido como representante federal desse grupo aqui, dos brasileiros. Então Jesus é o representante federal do seu povo diante de Deus. Jesus, ao se fazer homem, ele passou a integrar o povo de Deus. Ao se fazer homem, Jesus passou a integrar o povo de Deus. E Jesus, como integrante do povo de Deus, foi eleito pelo próprio Deus como o representante do seu povo, como representante federal do seu povo. Adão foi o primeiro representante federal da humanidade. Adão representou toda a humanidade no Jardim do Éden. Por isso que quando Adão peca, todos pecaram. Quando Adão morre, todos morreram. E Jesus foi eleito por Deus como representante federal da igreja, do seu povo. Então, Jesus é a única razão pela qual Davi, você, eu e qualquer outra pessoa que professa fé em Jesus pode fazer essa oração. A razão de Jesus ser essa única razão, ficou meio repetitivo aqui, mas tudo bem. O motivo é o seguinte: foi Jesus que, como representante federal do seu povo diante de Deus, morreu na cruz. Foi Jesus que, como representante federal do seu povo diante de Deus, morreu na cruz debaixo da maldição da lei,
conquistando deste modo o perdão dos pecados cometidos por cada indivíduo que pertence ao seu povo. Mas antes de morrer a favor do seu povo, Jesus viveu a favor deles uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, conquistando para si próprio e para o seu povo uma justiça perfeita pela qual todos aqueles que nele creem são justificados por Deus o Pai. De modo que, ao mesmo tempo em que permanece justo ao punir os pecados do seu povo sobre o seu Filho na cruz, Deus também é o justificador de todo aquele que, mediante um arrependimento de pecado genuíno, manifesta a fé verdadeira em Jesus. Se vocês estão lendo a Escritura com atenção, vocês terão percebido aqui que eu estou fazendo referência a Paulo em Romanos 3, versículo 26, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque o perdão dos pecados não é Jesus passar, Deus passar a mão por cima do pecador e dizer, tudo bem, tá tranquilo, eu te perdoo. O perdão dos pecados, ele não é conquistado dessa forma. Porque imagine esse caso agora, né, desse empresário que assassinou o coitado do Gari lá. Imagine que o juiz, quando o caso for julgado, realmente agora não foi julgado, né? Agora só foi determinado se o cara iria continuar preso preventivamente ou não, né? Ele foi determinado que ele continuasse preso, mas quando o caso for julgado, né? Imagine que realmente a polícia, o Ministério Público, será quem vai acusar, apresente provas que demonstrem que aquele homem realmente matou o Gari. Imagine que realmente existem provas robustas, incontestáveis, que demonstram a culpa daquele homem, que demonstram que ele realmente matou o Gari. Imagine agora o juiz dizendo, tá bom, verdade. Todas essas provas aqui demonstram a culpa do réu, mas eu gostei da cara dele. Eu fiquei sabendo também que a mulher dele é uma delegada da Polícia Civil. E quer saber? Eu vou perdoar ele, eu vou deixar ele livre. Isso é uma injustiça. Né? Um juiz que faz isso é um juiz injusto, é um juiz que está pervertendo a justiça. Então, Deus, quando ele perdoa pecados, Deus não age como esse juiz injusto, como esse juiz que corrompe a justiça. Deus não simplesmente diz, não, eu sei que tu é pecador e tudo, mas quer saber? Vamos esquecer isso aí, vamos deixar para lá. Ou deixar tu ir livre. Não. Não é assim que o perdão de pecados é conquistado, segundo a palavra de Deus. Se o perdão de pecados fosse conquistado dessa forma, Deus não seria justo. Deus até seria o justificador daquele que tem fé em Jesus, mas Deus não seria justo. E Paulo afirma que Deus é tanto justo quanto justificador. O perdão de pecados é conquistado mediante o castigo do pecado sendo colocado sobre o representante federal do pecador. O representante federal do povo de Deus, o povo de Deus é aquele que é salvo, né? Quem não faz parte do povo de Deus jamais vai alcançar a salvação. Só quem é salvo por Deus é o povo de Deus. O povo de Deus tem como seu representante Jesus. O perdão de pecados é alcançado quando Deus
pune os pecados de cada indivíduo que pertence ao povo de Deus em Jesus. Quando Deus coloca o pecado de cada um dos indivíduos que fazem parte do seu povo sobre Jesus e pune os pecados deles em Jesus. É assim que o perdão de pecados é alcançado. E talvez você esteja pensando, pô, mas isso é injusto. Porque isso é uma maior injustiça do que aquele juiz que perdoou o assassino. Porque pelo menos o juiz que perdoou o assassino, ele perdoou o assassino, mas ele não condenou ninguém no lugar do assassino. Deus Deus está condenando alguém que não tem nada a ver com o pecado. Jesus não tem nada a ver com o pecado das pessoas. Porque Jesus teria que sofrer a penalidade do pecado que não tem nada a ver com ele? Isso é injusto, alguns diriam. Mas na verdade não é injusto. De novo, nós só conseguimos viver neste mundo a partir da representação federal. Né? Imagine se nas relações internacionais cada um de nós tivesse a responsabilidade de tratar com cada um dos argentinos, ou cada um dos uruguaios, ou cada um dos americanos, ou cada um dos chineses. Não, nas relações internacionais, quem é que lida? Em última instância, é o presidente da República, ou o primeiro-ministro, ou o rei, né? Dependendo do país, pode ter um rei, pode ter um príncipe, alguma coisa assim, mas de qualquer forma, quem lida, em última instância, é o representante federal daquela nação. E normalmente o representante federal daquela nação, ele vai nomear um embaixador, né? Então o Lula, ele vai nomear um embaixador para a Argentina, para o Uruguai, para os Estados Unidos. O Trump vai nomear um embaixador para vir aqui para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai e assim por diante. E são eles que vão, representando toda a coletividade do seu povo, eles que vão tratar das relações internacionais entre os países. E um outro exemplo aqui fácil de ser entendido também. Eu não acompanho muito futebol, porque não me interessa, né? Mas eu sei que pode acontecer o seguinte. Eu sei que, quer dizer, como eu não acompanho futebol, nem sei se ainda existe torcida organizada ou não, mas eu vou supor que exista, tá? Então, tem a torcida organizada do Grêmio, tem a torcida organizada do Internacional, né? Cada time tem a sua torcida organizada. E vamos dizer que numa partida do Internacional lá no Beira-Rio, a torcida organizada do Inter se porte de forma contrária ao estatuto do torcedor, né? Acho que existe isso, né? O estatuto do torcedor. Digamos que a torcida do Inter, torcida organizada do Inter se porte de forma errada, de forma a infringir a lei, a infringir as normas e assim por diante. Quem é que é punido? É o clube, normalmente, né? A punição vai ser o seguinte: bom, esse clube aqui, ele vai tantos jogos, ele vai jogar no Beira-Rio, mas sem torcida. Ou, de repente, a punição vai ser a perda do mando de campo, né? Ele não, aquelas partidas que seriam jogadas em casa, ele não vai jogar em casa. Por quê? Porque ele está sendo punido. Ah, mas não foram os jogadores. Não foram os jogadores que foram lá e se portaram de forma errada. Sim, não foram. Foi a torcida organizada. Mas por que a legislação pune o clube? Para que o clube tente controlar a sua própria torcida organizada. Então, de novo, ali está a representação federal. Quem cometeu o ilícito foram os torcedores. Mas quem foi punido? O clube, os jogadores. Então, não há nenhuma injustiça da parte de Deus em punir os pecados cometidos pelos indivíduos do seu povo em Jesus. Não há injustiça da parte de Deus em fazer isso.
Exatamente porque Deus criou o universo deste modo. Deus criou o universo para que o universo funcione a partir de representantes federais. Nós temos representantes federais em todas as áreas, né? Quando os meus avós ainda estavam vivos, os meus avós paternos, eu me tornei um representante federal deles. Eles assinaram uma procuração para mim. Porque a pessoa aposentada, ela tem que sempre ir no banco, fazer prova de vida e coisa assim. Tá? Só que eles já não tinham mais condições de fazer isso. Se desse qualquer problema no banco, eles não tinham condições de ir lá no banco resolver o problema. Então, o que foi feito? Eles assinaram uma procuração para mim. Eu me tornei o procurador deles, eu me tornei, usando uma linguagem bíblica, ou uma linguagem teológica, na verdade, eu me tornei o representante federal deles diante dos bancos, diante do INSS. E diante de todos os órgãos que, de repente, eles tivessem que lidar na sua velhice. Deus criou o universo de modo que é impossível nós funcionarmos neste universo sem a existência de representantes federais. Então, não é injusto Deus fazer uso daquilo que ele mesmo determinou. Daquilo que ele mesmo determinou ser a ordem normal do universo por ele criado. Então, sendo Jesus a manifestação máxima da misericórdia e bondade de Deus, e sendo Jesus o próprio Deus da nossa salvação, sendo Ele a fonte da nossa justificação e a causa do perdão dos nossos pecados, Jesus é também o caminho a ser seguido por nós. Aquele mesmo caminho que Davi pede que Deus lhe ensine no versículo 4. Jesus é o caminho a ser seguido por você, no sentido de que o ensino de Jesus e o modo como ele viveu constitui exemplificação prática de como você deve viver o estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra e na sua lei. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho a ser trilhado. Jesus, através do seu ensino e através da sua própria vida, ele demonstrou qual é o estilo de vida que deve ser imitado por você. Jesus é também aquele mediante quem você tem acesso ao Espírito Santo. Porque sendo verdade que quem não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Jesus, é verdade que aquele que pertence a Jesus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que, conforme o pedido de Davi no verso 5, guia o povo de Deus a toda a verdade. É isso que Jesus afirma no seu discurso de despedida no Evangelho de João. Tenho ainda muito mais para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. No versículo 5, Davi pede que Deus o guie na sua verdade. E que Deus o ensine essa verdade. Bom, é o Espírito Santo que guia o povo de Deus em toda a verdade. Então nós observamos aqui o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando a favor do seu povo. O Pai enviando o seu Filho, mediante o qual, através da sua vida e perfeita obediência à lei de Deus e morte debaixo da mesma maldição da lei, da maldição da mesma lei, Deus, o Pai, através disso, justifica o seu povo e lhes perdoa os pecados. Nós vemos o Filho se dispondo a viver e morrer pelo seu povo, conquistando para eles justiça e perdão dos pecados, fornecendo a eles também a exemplificação prática do estilo de vida que devem viver. E nós observamos também o Espírito Santo guiando o povo de Deus em toda a verdade, na verdade, e ensinando essa verdade ao seu povo à medida em que ele nos habilita a interpretar, compreender e aplicar a totalidade da palavra de Deus. Então jamais presuma de si mesmo.
Jamais pense, não, eu já sei o que eu devo fazer. Eu nem preciso mais ler a Bíblia, porque eu já sei. Eu já sei o que Deus determina que eu faça. Eu nem preciso mais participar dos cultos, eu não preciso mais ouvir a pregação da palavra de Deus, porque eu já sei tudo que eu preciso fazer. Eu já sei tudo que Deus ordena. Não. Você sabe algumas coisas. E mesmo essas coisas que você não sabe como deveria sabê-las. Jamais presuma de si mesmo. Pelo contrário, com humildade, reconheça a tua falta de conhecimento e a tua falta de sabedoria. E peça que Deus te ensine o seu caminho. Que Deus te ensine a sua verdade, que Deus te guie na verdade, que Deus te ensine o estilo de vida que Ele ordena que você viva. Peça que Deus te ensine a viver de modo a agradá-lo, confiando que Ele realmente fará isso por você. Porque aquele que começou a boa obra de salvação na tua vida, Ele não vai deixar de completar essa boa obra. Assim como pela sua misericórdia, Deus o Pai, mediante Jesus e a fé que você nele deposita, te justificou e perdoou os pecados, pela sua bondade ele te concedeu o seu Espírito Santo para te ensinar a verdade da palavra de Deus e te habilitar com poder para que você imite o estilo de vida vivido por Jesus, de modo que você seja conformado à sua imagem. Ao orar a Deus, então, fale assim: Meu Pai, assim como pela tua misericórdia e bondade o Senhor enviou o teu Filho Jesus para que pela sua vida e morte eu fosse justificado e perdoado, peço que pelo teu Espírito Santo o Senhor me guie na tua verdade e a ensine a mim, ajudando-me a entender, compreender e aplicar a tua palavra a todas as circunstâncias da minha vida. Peço que pelo teu Espírito eu consiga imitar, mesmo imperfeitamente, a obediência perfeita de Jesus ao Senhor, de modo a viver o estilo de vida que te agrada e que ordenaste na tua palavra. Confesso ao Senhor como pecado todas as oportunidades que não quis aprender com o Senhor o estilo de vida que te agrada e que o Senhor ordenou na tua palavra. Confesso ao Senhor como transgressão todas as oportunidades que não consegui imitar perfeitamente o estilo de vida exemplificado por Jesus. Confio que assim como me salvaste em Cristo, o Senhor também me salvará de toda angústia e adversidade, sabendo que pela tua bondade e misericórdia, em vez de me tratar conforme os meus pecados, aos quais o Senhor já perdoou, o Senhor se lembrará de mim para o bem. Te peço todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o terceiro ponto do Salmo 25, que te ensina a como reagir de forma adequada e correta às angústias e adversidades. Você deve orar a Deus com fé ensinável e contrita. Ao contrário do que você talvez pense, Deus não te abandonou em meio à angústia e em meio à adversidade. Deus está usando o sofrimento, essa angústia, essa adversidade, para que em vez de aderir ao falso evangelho da autoaceitação, que não está disposto a aprender com Deus, né? Nós vimos ali o exemplo da nossa suposta irmã em Cristo, mulher do impastor Júnior Rostirola, impastor, uma mistura de pastor com impostor, né? Pelo menos de acordo com o videozinho dela e o texto, eles não estão dispostos a aprender com Deus. Eles não estão dispostos a serem ensinados por Deus. Apesar do título do livro e do podcast, Café com Deus Pai,
Eles não demonstram estar interessados em serem ensinados por Deus. Eles querem ser autênticos. Eles querem permanecer fiéis à própria essência, a quem eles são. Eles querem aceitar quem eles são. Deus está usando a angústia e a adversidade para que, em vez de aderir ao falso evangelho da autoaceitação, o qual não está disposto a aprender com Deus, em vez disso, Deus está usando a angústia e a adversidade para que você se disponha a ser ensinado por Deus. Para que, ao ser ensinado por Deus, você cresça em maturidade e santificação, de modo que você seja cada vez mais semelhante a Jesus, visto que Jesus é o caminho. Não para que você tenha uma autoimagem melhor e superior, conforme quer o falso evangelho da autoaceitação, mas que para que você seja cada vez mais feito e conformado, feito semelhante a Jesus e conformado à sua imagem. Então, em meio à angústia e à adversidade, ore a Deus com fé ensinável e ore a Deus com fé contrita também. Confessando aquelas vezes em que você não estava disposto a aprender com Deus e por isso mesmo pecou contra Ele. Em meio à angústia e adversidade, ore a Deus com fé ensinável e contrita. Faça isso e você estará cooperando com Deus o seu propósito de te fazer crescer em maturidade e santificação. E o resultado, além desse crescimento, o resultado será que você se verá livre o mais rápido possível da angústia e da adversidade. Então, de novo, em meio à angústia e à adversidade, ore a Deus com fé ensinável e contrita. Amém.